Como iniciar uma pequena criação de galinhas poedeiras? Como iniciar uma pequena criação de galinhas poedeiras? Quando a gente está imaginando montar um negócio com a criação de galinha, que a gente escolhe a criação de poedeira, a gente precisa entender que a criação de poedeira tem alguns temas, alguns manejos que são um pouco mais técnicos, manejos que precisam de um entendimento maior, manejos que precisam de uma sequência de atividades que precisam ser garantidas. A galinha poedeira é uma galinha sensível, é uma galinha que precisa estar com o proprietário ali seguindo algumas normas, alguns procedimentos, algumas técnicas para fazer que as coisas funcionem. Quando a gente imagina uma pequena criação, essa pequena criação a gente não pode abrir mão de algumas técnicas. Não é porque é pequena que a galinha vai produzir o suficiente. A gente precisa garantir um mínimo de manejo para que as coisas deem certo. Esse manejo está ligado a desenvolvimento uniforme do seu plantel. Então, se você tem 10, 20, 50 galinhas, você precisa que essas galinhas cresçam de maneira uniforme, que essas galinhas cresçam iguais. É comum você ter 5% de animais mais gordos, é comum você ter 5% de animais mais magros, mas você precisa estar garantindo que você tenha aí uma continuidade nesse plantel num tamanho adequado. Um grande abraço a Maria, que já está aqui ouvindo o nosso bate-papo. Então, essa é a primeira técnica aí que uma pequena criação, às vezes, o criador esquece ou até mesmo não sabe. Um crescimento uniforme do plantel. Segunda coisa importante, mesmo sua criação pequena, é uma boa alimentação de fase inicial e fase de cria e recria. Para garantir esse desenvolvimento uniforme, seus animais precisam comer bem, e comer bem nem sempre é quantidade, é qualidade. Então, uma ração bem feita para esse período, fazendo com que você consiga ter bons resultados nesse desenvolvimento e que nesse desenvolvimento você tenha a atenção naqueles 2 dedinhos de fundo ali. Animal, a partir de 14 semanas a 18 semanas, você vai ver que aqueles 2 ossinhos ali de final, ali na cloaca, tem mais ou menos 2 dedinhos de afastamento. Esses 2 dedinhos é o que garante você estar com espaço suficiente para os animais colocarem os ovos do tamanho certo. Às vezes você está com problema aí de prolapso, aquilo onde sai ou vira para fora, porque a galinha está colocando um ovo maior, porque ela é própria, uma galinha especializada é própria para botar um ovo médio e grande, e às vezes ela está fazendo força demais para botar esse ovo para fora, porque aquele espaço ali não foi garantido para o desenvolvimento. Então, outra coisa importante para ser lembrada. Terceira coisa, programa de luz. Quando se tem uma criação pequena, às vezes a gente deixa isso um pouco de lado, a gente esquece um pouco disso. Mas um programa de luz, que é a garantia de pelo menos 14 horas diárias de luz para a galinha. Você tem a luz do sol, que hoje aqui, por exemplo, já está um pouco mais claro. Agora, são 5h40 da manhã, já está claro. Então, você liga esse programa de luz antes que fique claro. Sua região hoje está ficando claro que horas? 6 horas da manhã? Você precisa ligar pelo menos umas 5 horas. Fica claro 5h30, acende 4h30. E aí você garante esse
essa 1 hora antes de luz. E antes de escurecer, no final do dia, que horas que escurece? 5 horas? Então tem que ligar às 4. Que horas que escurece? 6 horas? Então tem que ligar às 5. Tem que ligar o programa de luz antes de escurecer, não é depois. Antes de escurecer. E depois soma direitinho a hora que você acendeu até a hora que você vai apagar, para dar pelo menos 14 horas diárias de luz. Durante o dia, a luz será do próprio sol. Com o agravante de tem períodos do ano que amanhece mais cedo, tem períodos do ano que amanhece mais tarde. Então, não coloque na cabeça, eu vou acender 4 horas da manhã, vou desligar 8 horas da noite. E para isso vai funcionar o ano todo. Não vai. Vai ter períodos do ano que você vai acender um pouquinho mais cedo, acender, apagar um pouquinho mais tarde. Sandro, eu posso usar esse programa de luz só à noite? Tem gente que me pergunta isso. Talvez não queira acordar tão cedo. O ideal é que você comece o programa de luz logo cedo pela manhã, porque você garante o ovo mais cedo. Quanto mais tarde você está dando essa luz para a galinha, mais tarde ela acorda, e acorda com atividade, porque uma coisa é acordar e ficar no puleiro. Uma coisa é acordar e estar ali na atividade, ciscando, correndo para um lado, correndo para o outro, se alimentando. São duas coisas diferentes. Você ligando antes, você tem a possibilidade de ter ovos ali logo 8, 9 horas da manhã. E isso é bom porque você agiliza todo o seu processo. Depois que você forneceu ração, fez limpeza, você já vem recolhendo ovos. Você consegue enxergar essa tarefa de botar ovo, a galinha colocando, como é que está fazendo, se é no chão, se é no ninho, se tem muitos no mesmo ninho, você consegue enxergar isso. Então, enxergando isso, você começa a tomar outras ações também. Então, apesar da criação ser pequena, você precisa desse manejo não para a galinha botar ovo, mas para a galinha botar o máximo de ovos que ela pode vir a botar. E isso é que é importante. Isso é que as pessoas às vezes esquecem. Minha galinha está botando ovo, beleza. Minha galinha está cobrindo os custos, beleza. Só que o que você precisa fazer, você que quer vender e trabalhar com ovo, é fazer com que sua galinha ponha o máximo que ela promete. Essa é a sua meta. E você só vai conseguir ter esse resultado se você tiver esses manejos para fazer com que as coisas deem certo. Ok?